pastor Jonathan Conceição, ele que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele chama a atenção da igreja e do mundo para esta mensagem profética e também sobre o grande conflito e a volta de Jesus. Presta bem atenção porque o mundo está agitado com o espírito de guerra e você precisa entender sobre o que vai ser compartilhado neste exato momento. Fica no vídeo até o final e que Deus te abençoe. Olha só. Falando sobre o assunto do ocultismo, dessas coisas secretas, Ellen White diz: ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. E este plano já começa a cumprir-se. Todos carecem de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade que parece tanto na finalização da história da Terra. É o que diz aí Efésios 6,12, né? Lemos agora há pouco. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O inimigo, quando esteve aqui na Terra, ele fez uma proposta para Jesus. Ele chegou para Jesus e mostrou assim os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque isso me foi dado, eu dou para quem quiser. E olha, é isso que a gente vê, né? A gente percebe que Satanás foi doando os impérios, né? Para o Egito, a Síria, para a Babilônia, para os Medo-Persas, para a Grécia, para Roma, e vai entregar para o anticristo. Ou ele mesmo vai vir liderar esse reino, né? Curiosamente, o autor desse desenho aí colocou 7 reinos, né? Até a vinda de Cristo, quando ele vai destruir o anticristo. E quem tiver com o anticristo também. Hoje ele diz isso aí, olha, tudo isso me deu, foi dado a mim, eu dou para quem quiser. E muitas pessoas ouvem a voz do demônio em troca de poder, né? No livro Cristo Triunfante, Ellen White diz sobre uma luta invisível. Ela diz assim: temos diante de nós, na palavra de Deus, exemplos de instrumentos celestiais a trabalhar na mente de reis e governantes, enquanto ao mesmo tempo agentes satânicos também atuam sobre essas mentes. Nenhuma eloquência humana oriunda de opiniões humanas fortemente estabelecidas pode mudar a operação de instrumentos satânicos. Seres celestiais são designados para responder a orações daqueles que trabalham abnegadamente pelos interesses da causa de Deus. Veja então, atrás dos poderosos da terra, dos líderes, existem anjos bons e anjos maus. Instrumentos celestiais, instrumentos satânicos, que estão influenciando a mente dessas pessoas. Ela diz mais em uma das suas cartas, a carta 201, que escreveu em 1899. Ela diz assim: os anjos mais elevados das cortes celestiais são designados para executar as orações que sobem a Deus para o progresso da causa de Deus. Cada anjo tem o seu posto de trabalho particular que não lhe é permitido deixar para qualquer outro lugar. Se ele saísse, os poderes das trevas ganhariam uma vantagem. Então nós temos essa batalha espiritual por trás dos bastidores, né? Segue ela dizendo na carta 201, Deus é o governante, pelo seu poder supremo ele mantém um cheque e controla os potentados terrestres. Através de seus agentes, ele realiza a obra que foi ordenada antes da fundação do mundo. Como povo, não entendemos como deveríamos o grande conflito que está a decorrer entre agências invisíveis, a controvérsia entre anjos leais e desleais. Os anjos maus estão constantemente a trabalhar, planeando a sua linha de ataque, controlando como comandantes, reis e governantes as forças humanas desleais. Então existe uma guerra por trás dos bastidores, né? E o que a gente pode fazer?
ela diz: devemos orar como Daniel, para sermos guardados por inteligências celestiais. Interessante, quando eu li isso aqui, eu falei: inteligência celestial? Ah, não é inteligência artificial, essa é inteligência celestial. Como espíritos ministradores, os anjos são enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. Orem, meus irmãos, orem como nunca oraram antes. Não estamos preparados para a vinda do Senhor. Precisamos fazer um trabalho minucioso para a eternidade. E nós vamos ver aqui o capítulo 11 de Daniel. Uma guerra prolongada. Uma guerra prolongada. Quando a gente olha aí as guerras de Israel moderno, né, desde 1948, quando foi fundado ali o Estado de Israel, percebam as guerras que vão acontecendo ao longo do tempo. E Israel não começou nenhuma delas, todas elas foram começadas por países que invadiram, guerrearam, lançaram foguetes contra Israel. Essa é uma guerra prolongada, né? Nos últimos anos, de 48 até agora, quantas guerras? Quantas guerras? E mais recentemente nós temos visto aí a guerra entre o Hamas, lá em Gaza, o Hezbollah no Líbano, a guerra no Irã, né? E a guerra no Iêmen. Uma guerra prolongada em Israel. Não para, né? Eu lembro quando estive lá em 2006, começou lá um bombardeio, né? E a gente acabou tendo que ir embora. As guerras não param em Israel. E Daniel 10, verso 14, o anjo diz: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Isso está na versão da Almeida Revista Atualizada. Veja o que diz a Nova Versão Internacional. Agora vim para explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Veja que Daniel capítulo 11 é uma profecia ainda em cumprimento, porque o anjo disse que ia mostrar o que ia acontecer no futuro. Ao povo de Daniel, ao povo de Israel. Por isso que a gente está olhando lá para Israel, né? Aquele cantinho do mundo ali, né? Tem profecias importantes ali que mostram para a gente o tempo que a gente está vivendo. E a gente acaba reconhecendo que estamos vivendo nos últimos dias, sabe? Daniel capítulo 10, verso 1, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Mas se você ler na Nova Versão Internacional, diz assim: a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Então, nós estamos falando aí de uma guerra prolongada, ali em Israel, sabe? E agora chegamos a Daniel 11. Poxa vida, estou falando aqui há um tempão e não cheguei no Daniel 11 ainda. Eu disse para vocês, é complicado Daniel 11, sabe? Vocês primeiro têm que entender que é essa batalha entre o bem e o mal, entre Lúcifer e seus anjos e Miguel e seus anjos, e está concentrada num lugar chamado Israel. Porque ali vai ser o centro do universo. De acordo com o Apocalipse, a nova Jerusalém vai descer do céu ali. Satanás tem raiva daquele lugar. Ele chegou a destruir o templo e construiu uma mesquita islâmica em cima do templo. Quando eu estive lá com minha esposa, a gente falou assim: onde será que ficava o lugar santíssimo aqui, né? Será que ficava dentro dessa mesquita? Ali é um lugar sagrado, dizem, para praticamente as três maiores religiões do mundo, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas, na verdade, o islamismo tomou conta daquele lugar. Embora os judeus tenham o Muro das Lamentações, onde fazem ali as suas orações, o local do templo está mais acessível aos islâmicos, aos muçulmanos, né? É um lugar importante. Muito importante. Por isso que a gente tem que entender aqui Daniel capítulo
10, 11, 12, né? Vamos então começar Daniel 11, vai. Até agora falei demais, não cheguei no 11 ainda, né? Daniel 11, verso 1, diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Daniel 11 é tipo assim quando alguém conta uma história e omite os personagens. Eu sempre comparo que como se fosse assim, um jogo de futebol, em que alguém fala assim, a partida vai começar, o campo está cheio, milhares de pessoas estão assistindo a essa partida. O primeiro time solta a bola, o jogador pega a bola e cruza a bola lá para a ponta direita. O jogador na ponta direita vai levando em direção ao gol e cruza a bola para o centro. O jogador que está no centro cabeceia a bola. O goleiro se estica, a bola entra e é gol. E o time vence. Você entende tudo que eu falei, não é verdade? Mas você não sabe onde está sendo esse jogo, você não sabe que time que está com a bola, que time que fez o gol, qual é o time que perdeu, qual foi o placar final, né? Porque o anjo foi contando a história. Então você vê aí, mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. O que eu vou tentar fazer aqui é colocar o período de tempo e os personagens na história. Por exemplo, a gente sabe que isso aí ocorreu no período Medo-Persa, do ano 539 ao ano 331. E nós vamos caminhando com esse tempo ao longo da história. E essa parte em laranja é a parte que eu coloco para você compreender melhor o que ele quer dizer. Diz assim, mas eu no primeiro ano de Dario o Medo, 2 anos atrás, lembra, Daniel? Eu, o anjo Gabriel, me levantei para fortalecer e animar. Então agora você já sabe quando foi que aconteceu isso. Aconteceu 2 anos antes. Né? E eu sou o anjo Gabriel, que vim falar com você naquela época. Né? Eu posso até colocar isso num que a gente chama de paráfrase, colocar com as minhas palavras, e eu diria assim, mas eu, o anjo Gabriel, no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ou seja, entre 539 a 538 a.C., ajudei-o e dei-lhe apoio. Veja só, aqui eu coloquei com as minhas palavras e pus as datas. Então você compreende melhor em que período que se trata, os personagens e o que aconteceu. Quando você começa a estudar Daniel 11. Já passamos o verso 1, vamos para o verso 2. No verso 2 ele começa então a contar a história. Porque ele diz que ia contar a história do povo judeu no futuro. E que mais? Ele diz que essa história envolvia guerras, um grande conflito. Né? E agora ele começa a contar a história de Israel. Daniel 11 é a história de Israel, desde a época de Daniel até o fim dos tempos, até a volta de Jesus. Isso que é Daniel 11. Olha que coisa interessante, né? Então vamos ver. Vamos ver o que ele diz do nosso tempo, inclusive, mas vamos começar lá atrás, né? Ele disse assim, agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Veja que interessante, nós já sabemos que é Gabriel que está falando aí. Mas quem são os demais personagens? Então você vê aí, ó. Agora eu, Gabriel, te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis, mas quais? Se levantarão na Pérsia. E o quarto? Mas quem é esse quarto? Será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, tornado forte. É interessante que o anjo coloca aí a Grécia, pelo menos a Grécia ele conta, né? E a Grécia nem existia ainda. E o anjo já coloca o nome da Grécia. Porque Deus sabe as coisas, né? Quando você lê na versão Almeida, revista e atualizada, você lê dessa forma aí. Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas. Mas é bom, às vezes, a gente ver numa outra versão.
para a gente entender melhor. Veja o que diz a Nova Versão Internacional. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Interessante, não é? Vamos ver na Bíblia, na linguagem de hoje, o mesmo texto. Diz assim: e o anjo continuou dizendo, o que vou dizer é verdade. A Pérsia terá mais 3 reis. Depois deles terá um 4º rei, que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza ele será muito poderoso, reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Mas mesmo lendo nessas versões diferentes, quem são esses 3 reis? Quem é o 4º? O que significa tudo isso, né? Bom, quando a gente vai na história, a gente consegue ver esses 3 reis que ainda viriam da época de Daniel para frente, dentro da Pérsia. A história mostra que o primeiro deles seria Cambises, que ficou do ano 530 a 522 a.C. Depois veio Esmerdes. Vou falar mais dele, mas ele foi um usurpador. Ele não deveria estar lá. No ano 522 a.C. Na verdade, nem era o nome dele Esmerdes. Ele assumiu esse nome aí, mas ele não era, não. E Dario I, do ano 522 a 486 a.C. Vamos falar um pouquinho de cada um. O primeiro deles, Cambises, esse que ficou de 530 a 522, era filho de Ciro, herdou o trono do pai, invadiu o Egito em 525 a.C. e derrotou o faraó na batalha de Pelúcio. Então o anjo começa a dizer que haveria 3 reis. Não fala quem são, mas quando você vai na história, você consegue identificar esses reis. Olha que interessante, né? Você consegue ver a profecia se cumprindo. Qual é o próximo? O próximo é o Esmerdes, que eu falei que era o usurpador. Eu falei, não, a história diz que é usurpador. O que acontece? O Cambises, o primeiro rei lá, ele assassinou o irmão dele em segredo. O irmão dele era o Esmerdes. Ele assassinou. Quando ele morreu, era um mago chamado Gaumata. Ele falou, olha, eu sou o Esmerdes. Porque ele tinha matado o irmão em segredo, eles não sabiam, né? Então tá bom, então você é o Esmerdes. E ele se passou pelo irmão de Cambises, sentou-se no trono real, foi proclamado rei no lugar ali de Cambises, mas depois de um tempo foi assassinado. Vocês vão ver que ele ficou apenas 1 ano. Assassinaram esse usurpador, na verdade Gaumata, né? Mas Esmerdes. Aí vem o Dario I, que vem do ano 522 a 486. Ele assumiu o trono, depois que o usurpador foi morto, e seu sonho era conquistar a Grécia. Ele tinha um grande exército, né? Fala de um 4º. Quem é o 4º? O 4º é Xerxes. Reinou sobre a Pérsia do ano 486 a 465 a.C. Vocês vão conhecer ele por um outro nome, Assuero, esse mesmo, marido da Ester. Ele era neto de Ciro, o Grande, tinha um grande exército formado por soldados de 40 nações. Bom, vocês conheceram os personagens, agora eu vou colocar os personagens dentro do verso 2 de Daniel 11. Toma a sua Bíblia e acompanha comigo. Na minha Bíblia, lá, a primeira vez que estudei, eu escrevi na Bíblia, inclusive, o nome desses reis para mim entender, né? Diz assim, agora eu, quem é esse eu? O Gabriel, te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis, quem são os 3? Já vimos aqui, Cambises, Esmerdes e Dario I. Se levantarão na Pérsia. E o 4º, quem é o 4º? O Xerxes, o Assuero. Será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Ele era rico mesmo. E tornado forte, ele tinha um grande exército. Por suas riquezas empregará tudo contra o reino da Grécia. E ele empregou mesmo. Sabe? No livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, que eu já recomendei para vocês aqui, na página 298, diz que ele empregou virtualmente tudo contra a Grécia.
Seu exército, talvez 300 mil homens, diz o autor, marcharam a pé até as batalhas de Salamina, que aconteceu no ano 480 a.C., e Plateia, que aconteceu no ano 479 a.C. na Grécia, tão somente para experimentar a mais fragorosa derrota. Então, quando a gente coloca esses reinos aí, de Daniel 2, a gente vê ali Daniel 2, o período dos braços de prata, Daniel 7, o período do urso, Daniel 8, o período do carneiro, e agora em Daniel 11, nós temos aí esse verso 2, falando desse período da Medopérsia e desses reis. Olha que interessante, né? Se eu parafrasear aí o versículo 2, eu poderia dizer assim, leiam comigo. Vou lhe dizer a verdade. Existirão mais 3 reis aqui na Pérsia, Cambises, Esmerdes e Dario I. Depois virá um chamado Xerxes, que será o mais rico de todos. Contudo, essa riqueza será muito forte e empregará tudo contra o reino da Grécia. E aí, ficou mais claro? Porque agora eu coloquei os personagens, né? Antes estava assim, os personagens você não sabia do que se tratava. Agora você sabe que se trata do reino da Medopérsia e os seus reis durante esse período. Agora, algumas pessoas dizem assim, mas o Gabriel não contou toda a história. Muitos reis não são mencionados aqui e eles participaram da Pérsia, né? Ele só coloca aqui o Ciro, do ano 600 a 530, Cambises, 530 a 522, Esmerdes, 522, Dario I, 522 a 486, Xerxes, ou Assuero, de 486 a 465. O anjo não mencionou outros reis, mas já pula direto para o próximo reino, a Grécia. Por que isso? Bom, o anjo não conta todos os detalhes. A verdade é essa. Que não nós teríamos não um livro, mas uma coleção de livros, né? E é um capítulo só para contar a história de Israel e os reinos que influenciaram as guerras ali. Mas a gente consegue ver a profecia se cumprindo. Porque profecia é história escrita antecipadamente. Eu tenho falado isso aqui para vocês, né? No livro do pastor Arilton de Oliveira, Daniel, Segredos da Profecia, na página 181, ele diz assim: alguns autores preferem interpretar os 4 reis como sendo... então tem autor que pensa diferente. Olha só. Cambises, Dario, Xerxes e Atarxerxes. Uma vez que esses 4 reis têm uma importância maior na profecia de Daniel. Então Cambises conquistou o Egito, é a 3ª costela na boca do urso, lá em Daniel 7. Dario I promulgou o 2º decreto para a reconstrução de Jerusalém, que aparece em Esdras capítulo 6. Xerxes, que foi esposo de Ester e nomeou Mordecai como primeiro-ministro do império. E Atarxerxes, que promulgou o decreto para a restauração e reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C. Mas sabe, um outro autor, o Dr. William Shea, que escreveu Daniel, né, um guia do leitor de Daniel, ele diz assim, o objetivo da profecia não era fazer um levantamento detalhado da história persa, mas traçá-la até o ponto em que a próxima potência foi introduzida no cenário de ação, uma vez que Xerxes foi quem acabou por trazer os gregos para o domínio da política do Oriente Médio, não havia necessidade de a profecia relatar mais da história persa depois desse ponto. Então não foi aparecendo outros reis ali. Então, vejam bem, na sua Bíblia, o período Medo-Pérsia aparece em Daniel 11, verso 2. Claro que vai aparecer em Daniel capítulo 2, ali no peito e braços de prata da estátua, em Daniel capítulo 7, no período do urso, em Daniel capítulo 8, no período do carneiro, e agora em Daniel capítulo 11, verso 2. Marquem na sua Bíblia, o verso 2 se refere a Medo-Pérsia. Mas notem o seguinte, o anjo disse em Daniel 10, verso 14, agora vim explicar-lhe o que acontecerá com o povo judeu, o povo de Israel, no futuro. E o Império Medo-Persa
agora dominando nesse período. Essa é a linha do tempo Daniel 11 que eu vou colocar aqui para vocês ao longo do nosso estudo. Daniel 11, verso 2, se refere à Medo-Pérsia. Quando estudarmos o 3, verso 4, verso 5, vamos colocando aí a que se refere, a que império se refere, a que o anjo está falando, mas sempre ligado a Israel. E nós vamos ver que esses impérios estão dominados pelo demônio. Contra Israel, que tem como príncipe quem? Miguel. Essa é a guerra. Vocês já perceberam quanta gente está lutando contra Israel agora? Fazendo manifestação para terrorista, esse tipo de coisa. Vocês viram isso? Coisa impressionante. São influenciados pelo dragão. Eu não estou dizendo que você tem que torcer por Israel. A gente tem que torcer por Miguel. Porque Miguel é o anjo protetor não só do povo de Israel, mas do povo de Deus. Não é verdade? E Israel estava ali, ó. Olha o mapa aí do Império Medo-Persa, ou do Império Persa, porque a Média foi perdendo a sua importância, né? Então, o Império Persa foi ficando enorme. E Israel, um negocinho ali. Um país pequenininho, mas todo mundo olhando para ele. Até os dias de hoje. Hoje nós temos aí o Irã como a moderna Pérsia. É o que restou daquele império, né? Inclusive é a língua que eles falam. Eles falam a língua persa. Eles não falam o árabe. Não, não, não. Eles falam a língua persa. Por isso que tem essa briga até hoje com Israel. Quando você olha ali, as notícias, vai ouvir de falar sobre isso, né? Vai ouvir falar sobre isso. Veja, em Daniel capítulo 2, no verso 20 a 22, quando Daniel vê a estátua e percebe a interpretação que Deus estava mostrando o que ia acontecer, ele diz assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então nós temos aí em Daniel capítulo 11, na verdade no livro de Daniel como um todo, essa briga, essa luta, essa guerra entre Miguel, Jesus, e Satanás, o inimigo. Esse é o tema básico do livro de Daniel, o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E a vitória de Deus e aqueles que estiverem ao lado de Deus. Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, e muitas vezes eu vou repetir esse texto, ela diz assim: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Então, nós estamos vivendo uma profecia em cumprimento. Eu estou olhando Israel no momento, sabe? Porque as guerras estão ali. Vocês perceberam essas guerras, né? Perceberam ali que... Eu estava lendo essa notícia hoje, né? O chefe das forças de defesa de Israel promete que Israel seguirá atacando o Irã, incluindo o seu programa nuclear. Olha, a Pérsia contra Israel até os dias de hoje, uma guerra prolongada. E isso é notícia nos jornais do mundo todo. Ou seja, Daniel 11 é muito atual, a gente tem que estudar Daniel 11 e compreender isso, né? Mas não é para ficar também preocupado e triste, assustado, porque o Lucas capítulo 21, verso 28 diz assim: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês, ou seja, chegou a hora da volta de Jesus. Quando começam a acontecer essas coisas, chega a hora da volta de Jesus. Nós vamos estar estudando aqui com vocês o verso 3, 4, 5, mas não vai ser hoje, né? Eu falei para vocês que é um pouco complexo o capítulo 11 de Daniel, mas é muito interessante, porque tem muita coisa ligada aos nossos dias, ao nosso tempo, ao tempo que estamos vivendo. E a gente vai ver como Deus tem o controle de tudo isso.
E o anjo foi contando para Daniel o que ia acontecer no futuro. E a gente vai fazendo uma ligação com o presente, e a gente percebe como Deus conhece tudo. E se Ele conhece tudo, o final da profecia também vai se cumprir. Eu aconselho você a seguir estudando conosco aqui o livro de Daniel. Nós estamos aí no verso 2 do capítulo 11. Nossa, não progredimos muito, né? Mas a gente volta no próximo vídeo para continuar mais um trecho aqui de Daniel capítulo 11. Logo vamos chegar nos nossos dias, nosso tempo, vocês vão ver como tudo se encaixa na profecia. Claro, sempre conectado com Israel. Mas não fique preocupado. Quem é o defensor de Israel? Miguel, Jesus. Se ele é o defensor do povo de Israel, o povo de Daniel, ele vai ser o vencedor, não é? Se você ainda não assistiu os demais vídeos do Daniel, o Grande Conflito, volte lá e assiste desde o primeiro. E vem numa sequência, até agora o Daniel capítulo 11, que é o que estamos estudando. Nós vamos voltar a estudar mais. Mas por enquanto, vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por nos revelar através das profecias de Daniel o tempo em que estamos vivendo. Muito obrigado por controlar a história. O Senhor é aquele que dá sabedoria e entendimento. O Senhor é aquele que controla os poderes do mal, porque Satanás está bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Sabemos que tudo está em tuas mãos e confiamos em ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. Seja o Senhor o nosso defensor a cada dia. Que os teus anjos estejam ao nosso redor, ao redor dessa pessoa que assiste o programa hoje comigo aqui. Nos dê o entendimento para compreendermos o tempo que estamos vivendo, muito próximo da volta de Jesus. E nos dê a graça de estarmos contigo um dia nos céus. Eu te peço por Jesus. Amém. Chegamos ao final, né? Dá vontade de continuar estudando, não dá? E nós vamos continuar estudando. Nós vamos, em breve, estarmos estudando a parte do próximo reino, que é a Grécia, que começa aqui no verso 3 e vai seguir aí adiante até o verso 13. Alguns colocam um pouquinho mais. Eu sempre vou dizer para vocês que existem algumas interpretações um pouco diferentes, né? Eu tenho buscado aqui vários livros para tentar encontrar a melhor interpretação e aquela que eu acho que faz mais sentido, pelo menos de acordo comigo. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, eu vou interpretar Daniel 11 de forma literal. Falando sobre o assunto do ocultismo, dessas coisas secretas. Ellen White diz, ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. E este plano já começa a cumprir-se. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Convido você a fazer parte desse canal se inscrevendo, deixa aí o teu like, comenta e também compartilha. E um forte abraço para você em Cristo Jesus.